Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, começando aqui nossa quinta aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Como é costume, já oramos. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Hoje nós continuaremos aqui o nosso estudo sobre a introdução do Antigo Testamento. Já fizemos uma grande introdução geral sobre o tema proposto, né, que é trabalhar durante esses 2 bimestres de introdução ao Antigo Testamento. Semana passada, inclusive, falamos sobre o livro de Gênesis. Hoje nós estaremos falando sobre Êxodo, Levítico e Números. E se tudo correr bem, a gente vai também estar pontuando alguns outros materiais aqui em aula. Mas agora, né, como nós estamos trabalhando no material aqui do livro-texto, Panorama do Antigo Testamento, do Arthur Júnior, nós hoje estaremos mergulhando mais no assunto, propriamente dito, e eu também hoje estarei utilizando esses 2 livros, é o do Ellison, né, que é o Conheça Melhor o Antigo Testamento, Stanley Ellison, e o Panorama do Antigo Testamento também, que é do Hill e do Wall. Hoje a gente vai usar, né, todos esses materiais, e daqui em diante a gente vai estar sempre usando eles. Eu vou também aqui hoje utilizar o material do professor Fabiano, e inclusive os nossos slides de hoje, eu me baseei propriamente no material do Stanley Ellison. Por quê? Porque ele é uma síntese boa, então os slides estão mais focados dentro dele. Mas como eu disse, a gente vai fazer esse passeio. Tá bom, meus irmãos? Então, como é costume, e sempre gosto de avisar, as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam reutilizar esse material. Gravamos essas aulas também para os alunos em EAD. Essas aulas acabam fazendo parte do currículo em EAD, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Tá bom? E é isso. Vamos trabalhar, então, no material. Eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, que é um texto de Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 35. Eu estarei compartilhando aqui com vocês na minha Bíblia digital, Êxodo 40, versículo 34 a 35. Hoje nós estaremos falando, né, do livro de Êxodo, e eu quero também gastar algum tempinho falando um pouco sobre o tabernáculo. O tabernáculo. Então, o irmão que quiser ler para nós, né, esse é o último capítulo de Êxodo, né, eu vou estar compartilhando aqui, mas o versículo de número 34 e 35, ou na sua versão, ou na nossa versão digital. Pode ler para nós. Vou ler aqui. Então, a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Obrigado, Tomé. Hoje nós estaremos mergulhando no livro do Êxodo, Levítico e Números, e se der tempo até Deuteronômio. Mas eu acho muito difícil, porque eu quero dissecar aqui com vocês. Mas esse texto que acabamos de ler, lembra a nós aquilo que Moisés fez. Moisés, ele construiu o tabernáculo. E logo quando ele constrói o tabernáculo, a coisa que mais marca o tabernáculo não foram os utensílios, não foram os detalhes, mas o que mais marcava o tabernáculo era a glória do Senhor naquele lugar. E aquela glória que fazia com que o tabernáculo fosse diferente e se tornasse um marco da presença de Deus entre o povo de Deus. Até os patriarcas, a presença de Deus estava sobre aquele que, eu diria, estava a promessa. O primogênito, ou aquele eleito de Deus, como é o caso de Jacó, que tinha a promessa. A presença de Deus estava sobre ele e sobre a sua família, mas ele era o canal pelo qual a glória de Deus se manifestava.
Agora, depois de Moisés, principalmente depois da libertação do povo do Egito, Deus, lá no deserto, presenteia o seu povo com um santuário móvel. E esse santuário móvel, agora Deus faz questão de deixar de forma abundante a sua presença. E isso é maravilhoso. Eu queria encerrar essa parte introdutória para a gente mergulhar no material, apenas dizendo que a presença de Deus era tão copiosa naquele lugar, e o povo de Deus sabia disso, que durante o dia ficava uma nuvem sobre o acampamento, não protegendo apenas o tabernáculo, mas todo o povo de Deus. E durante a noite, onde ficava o tabernáculo, uma coluna de fogo se erguia sobre aquele lugar, dando uma ideia também de proteção, de cuidado, de aquecimento, né? Mas principalmente de proteção, porque, eu não sei se você sabe, no deserto, durante o dia, o calor é muito grande, porque a areia ela esquenta. Então, é um calor absurdo. Por isso que os homens do deserto, eles vestem aquelas roupas, aquelas túnicas, para se proteger do sol. Mas acontece um fenômeno muito peculiar, porque assim como a temperatura se eleva ao sol, quando o sol se baixa, se põe, há um esfriamento da areia muito rápido. Muito rápido. E por essa razão há um gelo muito intenso. Então você sai de picos, né, de um clima extremamente quente para extremamente frio. E por essa razão também os beduínos e homens do deserto usam as túnicas. Para quê? Para agora se esquentarem à noite. Então percebam que aquela coluna de fogo era um marco. Ali era um marco de luz, era um marco de quentura, era um marco de proteção. Mas havia um fenômeno, que era quando a nuvem se movia, aí os levitas desarmavam todas as coisas, e ali sim, agora, seguindo e obedecendo ao Senhor, aonde a nuvem parava, eles voltavam a erguer o tabernáculo. Então, guardem isso, já já a gente vai voltar a falar de novo do tabernáculo, mas essa cena é muito linda, porque até hoje eu posso dizer que algo semelhante acontece conosco. Hoje, nós seguimos a nuvem, não mais do tabernáculo, mas a nuvem, eu diria, de Deus que está sobre nós, o toque de Deus. E é bem peculiar isso para uma pessoa, para uma igreja, para uma denominação, para uma época, né? E nós acreditamos que assim como o Espírito Santo trabalhou no meio daquele povo lá atrás, hoje a igreja tem esse papel. E o Espírito Santo trabalha na igreja, tá bom? Então, meus irmãos, vamos trabalhar, né, no material aqui do nosso irmão Ellison, dos nossos irmãos Archer Jr. e do Rio e do Alton, e vamos mergulhar aqui no material, tá bom? Paz, irmã Miriam. Paz, pastor. Paz, irmãos. Boa noite. Boa noite, filha. Boa noite, Boa pessoal. noite. Cheguei atrasada, eu estava na correria aqui, mas Glória a consegui. Deus. Tá aí, ótimo, maravilha. Maravilha, filha. Filhos, deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Nós já falamos bastante, né, sobre várias questões aqui do Velho Testamento, mas deixa eu abrir também algo que o Stanley Ellison, no seu livro, texto, tanto da página 9 até a página 19, ele faz um apanhado bem interessante, né, sobre essas questões do Antigo Testamento. Eu queria dar só uma pincelada rapidamente. Ele vai falar sobre os princípios básicos para a interpretação da Bíblia, o calendário hebraico e o cálculo do tempo, os livros do Antigo Testamento, estrutura cronológica do Antigo Testamento e uma introdução ao Pentateuco. Ele em literalmente 10 páginas fala algo, e eu fiz aqui, por meio do notebook LM, eu fiz uma síntese, eu queria rapidamente pincelar aqui com vocês, porque eu sei que nós já trabalhamos sobre isso, mas eu queria dar um destaque aqui com vocês, simplesmente porque esse assunto é muito relevante, e eu queria destacar algumas questões, principalmente as questões dos mapas cronológicos, do calendário, o cálculo do tempo
porque a gente acaba, né, como estamos há muito tempo distante de tudo isso, a gente acaba não se concentrando a esses detalhes, tá bom? Então, aqui rapidamente, né? Deixa eu só passar para vocês. Olha só. Ferramentas para a interpretação do Antigo Testamento. Uma jornada do macro ao micro. Hermenêutica, tempo, estrutura e fundamentos. Então, olha só. Paz, Diego. Então, aqui é um guia visual. Paz, filhotes, tudo bem? Só fazendo uma breve recapitulação. Lembrando, né, que nós precisamos entender que para se estudar o Antigo Testamento, a gente precisa de uma lente que não deixa de ser um princípio hermenêutico. Precisamos entender o tempo, o calendário cronológico que tudo acontece. Parece simples, mas não é tão simples. Podem ver que o Velho Testamento tem essa característica, né? Muitas vezes a gente se esquece desse detalhe. A gente acaba se esquecendo que ele tem toda uma metodologia de datas, de festas. A estrutura bíblica, a gente já viu essas questões da estrutura, né? Leis, profetas e escritos. E aqui, principalmente, a base dessa porção, que é o Pentateuco, né? Então, a gente já viu sobre essa questão da inspiração de Deus, né? A gente também já viu bastante sobre essa questão da hermenêutica, mas é importante a gente lembrar, né? Como ler? Contexto e linguagem, a regra de ouro. Busque o significado compreendido pelo povo original, interpretação gramatical no contexto histórico, figuras de linguagem, a verdade literal é frequentemente transmitida por figuras de linguagem, acomodação divina, Deus apropriou-se da linguagem humana, um veículo finito, para comunicar verdades finitas. Estou pegando aqui o livro do L.C. um pouquinho, só para dar uma enriquecida aqui nessa aula de hoje, porque hoje, irmãos, o livro do Êxodo não é tão complicado, mas a gente vai entrar no tabernáculo. Logo depois do tabernáculo, vem o livro de Levítico, e percebam que durante muito tempo se usou o tabernáculo, e se fazem muitas doutrinas do tabernáculo, e muitas vezes até interpretações erradas do tabernáculo. E do livro de Levítico, a mesma coisa. Então, é importante a gente lembrar desses fundamentos para que a gente não se esqueça. Uma outra coisa importante. Lembra que Jesus, com muita frequência, criticou os mestres da lei, dizendo que eles seguiam a tradições, e lembram como Jesus dizia? Era tradições do quê? Tradições de homens. Exato. Aí eu te pergunto, mas eles não eram estudiosos de teologia? Eram. Mas eles também não eram homens? Eram homens. Logo, qual que é a ideia, irmãos? Fazer teologia e se esquecer daquilo que realmente importa, que é a regra de ouro, ou seja, buscar o significado que foi ali deixado pelo povo original, a gente está fazendo também a mesma coisa. Lembra que na última aula eu fiz um paralelo entre a teologia liberal e falei também sobre a teologia da tradição católica, lembram disso? E eu mencionei com vocês dizendo, olha, irmãos, a teologia liberal é um tipo de tradição humana intelectualizada. E a tradição do catolicismo romano é uma tradição religiosa repleta de dogmas humanos e religiosos com viés de interpretações de homens, não do que a Bíblia ensina. E agora, fazendo um paralelo também, quando a gente vai lembrar dos fariseus e dos saduceus e do rabinato nos dias de Jesus, eles também seguiam tradições de homens. Pode ver que essa questão da tradição do homem sempre esteve do lado do ser humano e do lado mesmo da religião, vamos dizer assim, da religião correta. Porque, olha só, hoje a gente vai estar falando bastante sobre o Êxodo, já falamos sobre o Gênesis, vamos continuar falando durante hoje, e se tudo der certo, entre hoje e a próxima aula, a gente termina o Pentateuco. Mas olha só que interessante, para o judeu,
Para o judeu, e até mesmo o judeu moderno, eles têm a Torá como o principal livro de Deus, que seria o Pentateuco. A Torá é tudo. Aí depois vem os escritos e depois vem os profetas. Mas a Torá, ela recebe uma proeminência, ela está acima. Aí eu te pergunto, na perspectiva do Velho Testamento, há diferença entre Torá, livros históricos, livros poéticos? Tem diferença? Ou é tudo revelação de Deus? O que vocês acham? Eu quero dizer o seguinte, como revelação, tem diferença da Torá para os livros históricos, para os livros poéticos, para os livros proféticos? Como revelação, não, tudo igual. Para nós é tudo igual, percebam. Mas para o judeu, há. Para o judeu, ele faz essa separação. Eles colocam a Torá aqui em cima, aí depois você tem os profetas, os poéticos, e aí eles consultam aí em cima disso, em cima da Torá, eles criam toda a tradição. Aquelas tradições como da escola do Peshar, como a tradição da escola do Talmud. O que é o Talmud, irmão? O Talmud era uma pessoa? Não, era uma escola do rabinato. Então, todos os judeus, eles se fixam, até os dias de hoje, sobre esses 5 primeiros livros. Eles colocam ela aqui em cima, e os outros são livros, eu diria, secundários, terciários, entenderam? Só que Jesus não disse que era assim, nem os apóstolos. O que Moisés fez foi importante, o que Jeremias fez foi importante, o que Davi fez foi importante, o que Jonas fez foi importante, e tudo isso para eles era o Velho Testamento. Tudo era importante. Aí, no nosso caso, como igreja, ainda a gente tem o Novo Testamento. Por que eu estou fazendo esse acréscimo aqui, irmãos? Porque ao estudar hoje aqui o Pentateuco, não pense vocês que ele está num patamar maior, tá bom? Tá? Tudo bem? Até hoje, os judeus, eles se gabam, por exemplo, de que eles fazem uma leitura da Torá, e aí eles têm uma interpretação da Torá, que seria praticamente como se fosse uma interpretação oral da compreensão de Deus. Por isso que hoje, quando a gente vai chegar para um rabino, ou vai chegar para um judeu, ele acaba lendo partes da Bíblia do Velho Testamento, ele não lê todo o Velho Testamento. Curioso isso, não? Se há um povo que estuda muito o Velho Testamento, somos nós, os protestantes. Isso é lindo, porque a gente se aprofunda. Mas, pastor, sempre foi assim, os judeus? Claro que não. Podem ver que os apóstolos, quando eles se convertem, eles conheciam o Velho Testamento. Paulo também conhecia o Velho Testamento. Mas podem ver que Paulo, ele estava fazendo uma obra anti-Deus, pensando que estava a serviço de Deus. Tá bom? Tudo bem? Então, para a gente prosseguir, né? A harmonia da revelação, a gente tem o Gênesis. A revelação de Deus ela é sempre progressiva, né, irmãos? A palavra foi dada como um rio de verdade gradual, adequado a cada geração, completando-se no todo, ou seja, nasce aqui o Gênesis, ou melhor, Moisés começa a falar sobre o Gênesis, e a revelação, ela continua. Aí chega no marco grandioso, que seria o Novo Testamento, e conclui em Apocalipse. Ou seja, tudo isso é compreendido pela fé, é a analogia da fé. A Bíblia é interpretada, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos duvidosos devem ser conferidos com contextos claros. Existe uma harmonia perfeita nas Escrituras. Né? Lembrando um pouco aqui, para a gente não esquecer, o mecanismo do tempo. Agora, o que eu queria destacar um pouco aqui para vocês, porque agora a gente vai entrar em várias tabelas, né? E a questão do calendário a gente vai ver, irmãos. No Velho Testamento havia pelo menos essa distinção de calendários, né? A gente vê que na história da humanidade, alguns povos seguem o calendário lunar, outros o solar, e a gente vê que há uma diferença básica, né, entre eles, né? Entre o calendário solar e o calendário lunar. Tem a questão do ano bissexto, né? Então, o ano sagrado começa na primavera, Nissan e Abib. O ano civil começa no ano de outono, seria esse Tishri, né? Um nome em hebraico, e desculpem se a minha pronúncia foi errada, tá bom?
Então, assim, podem ver que aqui seria a sincronização dos meses no calendário judeu, tá bom? As correspondências, tá bom? O Nissan, que é Abib, que também é chamado de Abib, começa aqui por volta de março para abril. Né? E olha só como é diferente o calendário, né? Então, assim, é bem interessante que o calendário bíblico não é igual ao nosso, né? Outra coisa também que eu mencionei na última aula era isso, a cronologia da criação ao êxodo. Se vocês forem ver, lembra que eu falei, ó, 4.173 a.C., que deve ser cronologicamente ali, seria a data da criação de Adão, e aí aqui o êxodo vai se dar por volta do ano 1445. Então eu até mencionei sobre esse hiato aqui, né? O tempo em que está registrado partes do Gênesis, né? Ele acaba abraçando um período muito grande. Aqui é um calendário próximo, tá, meus irmãos? Aqui é bem provável que foi por volta de 1875, quando Jacó vai ao Egito, né? Antes de Cristo. E então aqui, essa data, na realidade, ó, que vocês estão vendo, 4.000 a.C., e aqui 2.000 e pouco, seriam as datas, vamos dizer, a data do calendário judaico e a data que nós seguimos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para a gente entender um pouco como funciona. Há uma polêmica sobre a questão do período que o povo de Deus fica no Egito, né? A polêmica é porque o texto bíblico vai falar que é 400 anos. Então, ó, a polêmica dos 430 anos. O texto hebraico confirma 430 anos no Egito, que é o texto de Êxodo 12:40, refutando a teoria de que este número inclui a era patriarcal. Vai ter uma discussão teológica sobre isso, tá bom? Mas, assim, não vai perder nada para nós aquela ideia de que, de fato, o povo de Deus fica nesse período no Egito, tá bom? Aqui é a cronologia do Antigo Testamento ainda, né? Só para vocês terem uma ideia da cronologia, o Templo de Salomão foi erguido, né, aqui exatamente no ano de 966 a.C., tá? Ou seja, 480 anos após o Êxodo. Né? A divisão do reino se dá em 931 a.C., o início do exílio, ou seja, do cativeiro babilônico, o início começa aqui, depois a gente vai ver realmente a queda, né, do templo e a conclusão do exílio, o retorno de Zorobabel, o ano de 537 a.C., e o nascimento do Messias, que seria aqui o ano 5 a.C., por causa daquela questão do mapa gregoriano, tá, meus irmãos? Aqui, ó, do ano bissexto, tá? E, na realidade, aqui seria o ano 0, tá bom? É o ano 5 a.C., segundo a data mais atual e a correspondência mais precisa, tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, meus irmãos, sobre essas questões do calendário, né? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? A gente... não vamos ficar aqui gastando tempo demais sobre essa questão, né? Porque isso, de fato, não tem tanta... não é que não seja importante, mas, assim, a gente não vai se prender tanto a isso, tá? Tá bom? Pode falar. Pastor, essas datas aí que tem, elas sim eram junto com a escrita conforme ou foi estudo dos historiadores? Desculpa, Diego, faz a pergunta de novo, vou aumentar meu som aqui. Pode falar de novo. Essas datas que está marcando aí, foram datas que vieram junto com as escritas cuneiformes ou elas são datas de historiadores? Eu não entendi o que você falou ainda. Desculpa, mais uma vez. Perguntou se essas datas vieram junto com as escritas cuneiformes, é isso, né? Isso aí. Tá. Na realidade, Ou se é data feita pelos historiadores mesmo. Então, é assim, Diego. Muitas datas a gente acredita... como que se chega à conclusão dessas datas, né, Diego? A gente chega à conclusão dessas datas, principalmente, por causa de alguns acontecimentos, né? Por exemplo, a construção do Templo de Jerusalém.
Acontece. A destruição dele também acontece. Então, muitas vezes, alguns historiadores, eles acabam pondo ali, tanto nos textos bíblicos, e querendo ou não, quando fala, por exemplo, no 3º ano do rei tal, então acaba sendo uma data cronológica. Só que o que acontece? Como que se validam essas datas? Essas datas acabam sendo validadas também por descobertas arqueológicas, entendeu? Então, as descobertas arqueológicas acabam ratificando aquilo que o texto bíblico dizia. Tem vezes que nós, por exemplo, vamos pegar aqui, esse exemplo aqui, Diego, ó. Vamos pegar aqui o exemplo do Êxodo, né? Por exemplo, ó. O Êxodo. A gente vai ver hoje, inclusive, que essa data do Êxodo aqui ela é questionada. Por quê? Porque não está escrito necessariamente, por exemplo, detalhes como estão lá nos livros de Reis e de Crônicas. Só fala que o povo saiu. Não fala qual era o nome do faraó. Se tivesse o nome do faraó, faria muito mais sentido e a gente poderia cravar uma data, mas não fala o nome do faraó. Então, as datas elas acabam ficando um pouco a critério da tradição, a critério da historicidade e também a critério da arqueologia. Por isso que a gente não fecha isso, entendeu? Então, por essa razão que eu digo para vocês que não tem tanto problema se foi nessa data exatamente ou em uma outra data próxima a ela. O importante é o fato ter acontecido, entendeu, Diego? Então, o certo, quando for explicar ou ensinar alguém, é sempre falar aproximadamente, né? Ou senão, quando você disser, você pode até dizer, olha, eu aprendi com tal teólogo, porque o que acontece, Diego? Nós somos estudiosos, né? Eu sou um aprendiz desses mestres. Então, eu, por exemplo, eu não fecho a data, porque para que eu pudesse fechar essa data, eu teria que ter, eu diria, mais conhecimento histórico e arqueológico. Mas vamos pegar aqui 2 professores que são muito competentes sobre isso. O Luiz Saião, que também tem informações dentro dessa área. Então, quando ele classifica uma data, ele fala com muito mais propriedade. As fontes de estudo dele são mais fidedignas. Outro arqueólogo muito famoso, conhecido, Rodrigo Silva. Aquela mesma a Aline de Israel, que faz levantamentos, grava vídeos, ou seja, ela estuda isso, né? Ela está vivendo ali no meio do terreno, os historiadores, das universidades. Então, assim, as fontes que essas pessoas podem nos trazer, não estou dizendo que sejam 100% fidedignas, mas é mais próxima, né? Entendeu? Então, não tem problema quando falamos assim, Diego, lá em 1445 a.C., o povo de Deus saiu do Êxodo. Mas se alguém te perguntar, por exemplo, você tem certeza? Falando, não, irmãos, é aproximadamente. Entendeu? É esse o ponto. Tá bom? Algumas outras datas é mais fácil para nós. Por exemplo, a destruição do templo. Como foi um acontecimento realmente assustador, foi registrado não só pelo povo de Deus, mas foi registrado também por outros povos. Então, a facilidade de se ter ali a data da destruição é muito provável que seja aquele ano mesmo, se não aquele ou outro. Sabe, coisa de errar por um ano. Mas outros acontecimentos, como, por exemplo, o nascimento de Abraão, a data realmente da criação de Adão, a gente não pode afirmar 100%, tá bom? Beleza? Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, olha, eu já mandei para vocês também esse material, mas ele é muito legal, olha só. Aqui nesse material, aqui tem um mapa cronológico do Antigo Testamento. E ele é muito legal. Ó, eu vou até diminuir aqui para vocês enxergarem um pouco, tá vendo? Eu peguei também esse material com o André, aquele professor André, que eu tinha passado para vocês o material dele esses dias. Olha que legal. Então, aqui ele vai fazendo uma ponte dos acontecimentos, tá vendo? Olha, linha do tempo e o império predominante. Então, ele traça aqui, por exemplo, aqui está por volta
olha só, do ano 2100 a.C., ou seja, os dias bem provável de Abraão, nascimento de Abraão, está por aqui, ó. Nesse mapa, o professor André, ele traz, olha só, o professor André, André Daniel Henke, ele trata que Abraão, segundo ele, aqui, ó, não é do ano 2000, mas 1800. Perceba que para ele o êxodo já não é 1400 e pouco, porque para ele o êxodo se dá em 1270. Tá vendo? Pastor Rai, e aí? Nenhum problema. Existem essas fontes, tá bom? Para mim, na minha concepção, tá, Diego? Eu sigo mais essa linha de que Abraão é por volta do ano 2000. O êxodo se dá aqui por volta, como eu disse, por volta aqui do ano de 1450, ou seja, eu coloco 200 anos a mais. Mas assim, pastor Raí, aí, o senhor está certo, é o André que está certo? Irmãos, são teorias, tá bom? Não vai mudar nada. Nada, tá bom? Beleza? Então, esse mapa é muito legal, eu já passei para vocês e vai dando um acompanhamento. Bom, hoje, como vocês sabem, a gente ainda está aqui, né? Ó, a gente está aqui, a gente vai trabalhar ainda só esse período, né? Que é o período dos 40 anos. Tá bom? Mas voltando aqui, deixa eu mostrar aqui, olha que legal. Aqui já começa, ó, logo depois, período de Juízes, período de Samuel, aí aqui já vem mais detalhes, tá vendo? Esses detalhes aqui é muito legal. E aí chega até o ano 0, ou o ano 1 antes de Cristo, tá bom? É muito legal. E temos outros mapas também, por exemplo, a tabela dos profetas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha que legal. Aqui é outra tabela muito legal, cronológica, que a gente vai usar também durante essa aula. Já já a gente vai usar mais, tá vendo? Só que aqui é os profetas. Quando a gente entrar, pode ver que aqui já muda um pouco o cenário. É dos dias de Saul, Davi, e vem para cá, ó. E aí fala dos reis, ó, os profetas espalhados aqui e os impérios. É muito legal esse material, tá bom, meus irmãos? Então a gente vai estar trabalhando um pouco sobre isso, mas hoje o foco mesmo era esse. Eu quis mostrar um pouco esse lado para vocês, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui e voltar aqui com vocês, né, para o nosso material. Então, continuando aqui rapidamente, só para a gente utilizar aqui o material do Ellison, continuando aqui. Então, a questão das tabelas, né, a gente já viu. A questão da divisão, nós já vimos, né, Torá, Neviim e o Ketuvim, que seria o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, nós chamamos de Pentateuco. Os profetas, Neviim. E os escritos, que seriam os salmos e os livros poéticos e sapienciais, Ketubim. Tá bom? E aí, aqui, a gente já viu essa questão da autoria, né, do Pentateuco, que foi Moisés. E aqui, olha que legal essa visão aqui, né, do Pentateuco. A importância incalculável. Lembra que eu falei, irmãos, que tudo aquilo que tenta alterar a beleza do Pentateuco, e não só do Pentateuco, mas dos profetas e dos escritos, percebam que aqui no Pentateuco a gente tem uma visão cósmica, da onde tudo foi criado, a causa primeira. Temos um princípio ético, uma importância ética, a origem das raças, histórico, o rastro de Adão, religioso, o caráter de Deus, e o profético, os grandes temas, né? Então, assim, é muito importante a gente jamais esquecer disso. A ênfase nos livros aqui que a gente está estudando. Gênesis trabalha muito sobre a questão da soberania. Agora, Êxodo é o poder. Pode ver que há uma tônica, né? Há uma mensagem, há uma ênfase em cada um desses livros, né? Levítico é um livro de leis, mas destaca-se a santidade. Não só dos sacerdotes e levitas, mas do povo. Números, da severidade. E Deuteronômio, da fidelidade. Então, cada um desses livros tem uma mensagem bem peculiar, né? E assim também há um estabelecimento do reino de Deus, que ele é progressivo
espiritual e político, né? Que é a Gênesis, preparação do reino, Êxodo, inauguração e legislação, Levítico, organização espiritual, Números, organização política e Deuteronômio, reorganização para a terra prometida. Então, aí a gente vê que o alicerce está posto, né? E a gente entende que o Pentateuco foi ali um presente de Deus para o povo, para que eles ali começassem bem, conquistando a terra prometida, né? Compreender o Antigo Testamento exige as ferramentas certas, com a lente da hermenêutica limpa, o relógio do calendário ajustado e a estrutura do Pentateuco compreendida, o texto deixa de ser um mistério e torna-se uma revelação clara da soberania e redenção divinas. A tua palavra é a verdade. Né? Então, assim, eu quis fazer esse resumo do L100 para vocês, só para vocês notarem a importância, né? Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Do livro da semana passada, de Gênesis, ficou claro para vocês? Ficou tudo claro? Os irmãos ficaram com alguma dúvida de alguma coisa? Não? Então, só para rapidamente aqui, ó, o livro de Gênesis nós já falamos, e hoje nós estaremos indo agora, como eu disse, para o livro de Êxodo, tá bom? Então, vamos lá para o livro de Êxodo. Então, vamos agora trabalhar no livro de Êxodo. Joia. Vamos lá, livro de Êxodo. Pode ler para nós, Diego, por gentileza? Êxodo, redenção e aliança. Uma anatomia visual da saída do Egito, a entrega da lei e a construção do tabernáculo. Lembra que há pouco nós falamos sobre a tônica da mensagem do Êxodo? Aqui o Ellison, ele fala muito que a ênfase e a faceta principal é o poder. Mas, querendo ou não, a gente vai estar vendo agora que nesse poder destaca-se a redenção e a aliança, de como Deus faz algo notável no meio deles, como Deus os livra do Egito, e como Deus agora, no deserto, os prepara. Né? Então, pode ler para nós, meu irmão Diego, por gentileza. O livro dos nomes e da saída. Hebraico. Elé Shemot. São estes os nomes. Foca na continuidade das tribos, na fidelidade de Deus aos indivíduos. Ou seja, o povo de Deus ficou lá no Egito. Podem ver que o Gênesis acaba com José morrendo, literalmente, no Egito. E agora o Êxodo já começa trabalhando sobre essas tribos, sobre esse povo. Durante alguns séculos já tinham se passado, e agora começa então a destacar essa faceta que é a continuidade das tribos, e Deus trabalhando não só nas tribos, mas também no indivíduo. Essa palavra aqui, que você viu em hebraico, irmão Diego, é que o nome em hebraico de Êxodo é esse, né? Seria essa expressão, Verhel Shemot. Perdoem as minhas pronúncias, tá, meus irmãos? Faz muito tempo que eu não faço hebraico, né? E as línguas originais eram o meu calcanhar de Aquiles no seminário, tá bom? Então, pastor Rai, esse é o meu ponto fraco, as línguas originais. Então, na Bíblia hebraica, pode ver que quando nós abrimos a Bíblia literalmente aqui em Êxodo, olha só que curioso. Vamos lá, vamos abrir Êxodo capítulo 1. Vou mostrar para vocês, olha só. Êxodo, olha só como está. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel. Quando nós vamos para o original, eles literalmente chamam o livro de Êxodo como esse. São esses os nomes, né? Ou como a gente viu há pouco, né? São estes os nomes. Então, o livro de Êxodo para o judeu recebe esse nome. Interessante, né?
Quando houve aquela versão chamada Septuaginta, que é a versão dos 70, aí eles mudaram. Ao invés de chamar são estes os nomes, eles deram o significado da síntese do que ocorreu no livro, que aí se padronizou como um êxodo, que seria saída, partida. Né? Pode ler para nós aqui, Diego, por gentileza? Foca na ação central de redenção e movimento geográfico. Então, perceba que a visão dos próprios judeus, é uma visão, eu diria, mais de pertencimento. E o nome aqui tem esse lado mais peculiar e familiar. E eu concordo com esse nome que os judeus davam, porque, de fato, tinha a ver com eles. Se imagine você lá no deserto, Moisés recebendo esse livro, esse segundo livro. São esses os nomes dos filhos de Israel. Você gostaria que o livro se chamasse São Esses os Nomes ou Êxodo Partida? Eu, particularmente, prefiro muito São Esses os Nomes. Isso cria identidade. Isso cria pertencimento, né? Agora, na perspectiva grega, você tem que lembrar que o grego é muito analítico, né? Filosofia, eles tentam sempre ter uma visão mais abrangente. E como eles não são partes da promessa, então eles foram mais, eu diria, deram outro nome que dava uma síntese do ocorrido. Nenhum problema. Se convencionou chamar Êxodo, não tem nenhum problema. Mas eu prefiro aqui, são esses os nomes. Sabendo ainda mais que, de repente, a minha tribo estaria entre esse povão, né, irmãos? Mas já que nós somos brasileiros, tem nada a ver com o judeu, a não ser que você seja, como nós chamamos, né, judeus que vieram para o Brasil, que seriam os novos católicos, né? Os sefaraditas, salvo engano, né? É isso? Sefaraitas? Alguma coisa assim? Então, como que é o nome mesmo? Não? Como que é? Cristãos novos. Cristãos novos. Sefaratitas? Sefaratitas, né? Eu acho que é isso. A não ser que você seja um deles, aí você vai querer que seja, esses são os nomes. Mas se você não é, se você é só um brasileiro, Êxodo representa algo, eu diria, mais parte da nossa cultura ocidental, né? Tá bom? Tudo bem até aí? E agora, quem é o autor do livro? Lê para nós, meu irmão, por gentileza. E aqui essa coluna, irmão Diego. Autoria Moisés. Evidência confirmada pela unidade do Pentateuco e referências internas. Êxodo 17, 14, 36, versículo 1. Tema central. A ação redentora de Deus, transformando uma família escrava em uma nação teocrática. Ou seja, a tradição conservadora sempre vai datar como Moisés, o autor. E as evidências, inclusive, são internas e algumas externas no sentido de outros livros, como vários livros no Velho Testamento e vários no Novo. E o tema central é esse. É Deus agindo, redimindo e transformando uma família de escravos agora em uma nação teocrática. Já eu falarei um pouco sobre isso. Qual é a diferença de uma nação e de um país, tá bom? Tem diferença, tá bom? Há uma diferença. Então, pode continuar, Diego, por gentileza? O palco da história, o debate da datação. Teoria da data recente. Faraó Ramsés II, refutada pela arqueologia de Jericó, 1290 a.C. Teoria da data antiga, preferida, apoiada pela cronologia bíblica, 1445 a.C. Então, meus irmãos, quando a gente vai realmente ser um pouco mais, assim, prolixo, né, ao debate, esse debate é um debate acadêmico, eu particularmente prefiro mais essa data, como aqui foi mencionado pelo resumo do livro, a cronologia bíblica aponta mais para essa data, tá bom?
Porque quando a gente para e pensa, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Olha lá, ó, evidências bíblicas. Leia para nós agora aqui, Diego. Irmão Diego. Então, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Evidências bíblicas para 1445 a.C. 1 Reis 6:1. O êxodo ocorreu 480 anos antes do Templo de Salomão, 967 a.C. Se fizermos a conta, você vai ver que dá por volta de 1445. Continua para nós, por favor, filha. Juízes 11:26. A conquista da Transjordânia foi 300 anos antes de Jefté. Opa! Então nós temos que lembrar que Jefté era um juiz. E se foi 300 anos antes dele, tem algumas datas depois dele para começar a monarquia, para que depois, então, venha Davi e depois venha Salomão. Eu sei que é difícil entendermos de forma cronológica, porque a gente está acostumado a ler a Bíblia como acontecimentos por causa das personalidades, mas a gente tem que lembrar que os 6, por exemplo, como Saul, reinou algumas décadas, e Davi também. Eles não reinaram durante 100 anos, cada um deles. São poucas décadas, por volta de 4 décadas, ou seja, 40 anos cada um deles. Então, assim, irmãos, em 2 reinados foram praticamente 100 anos, né? Então, e o último detalhe, leia para nós, por favor, filha. Arqueologia. A queda de Jericó. Garstang data de 1400 a.C. Ora, se foi datado a queda de Jericó em 1400, o povo ficou por volta de 40 anos no deserto, pode ver que realmente a data, né, do êxodo se dá durante esse período aqui. Tá bom? Então percebam que são assuntos, e aqui, meus irmãos, aqui é uma briga de gente grande, tá? Aqui é a descoberta arqueológica, e só um detalhe também, vocês talvez vão se lembrar, que quando fizemos a matéria de geografia bíblica, uma das cidades mais antigas do mundo é Jericó, né? E Jericó, o problema de Jericó é o seguinte, irmãos. Jericó está num lugar, eu diria, em que ali, como houve muitas construções de muitas cidades, então é uma cidade em cima de outra cidade, em cima de outra cidade, ou seja, quando os arqueólogos vão fazendo as descobertas, eles descobrem aqui, de repente, uma construção de um período, vamos supor, de 200 anos, aí de repente eles descobrem outra de 500 anos atrás, e depois de 300 anos atrás. Então, assim, são cidades sendo construídas sobre outras durante quanto tempo? Vários séculos. Por isso que é muito complicado, tá bom? Tudo bem? E aí, tudo bem? E aqui, o Império do Nilo e seus faraós, né? Aqui temos uma ordem aproximada de como foi aquele momento, né, em que o povo de Deus estava ali ainda no Egito, né? Ó, segundo a cronologia, a gente tem mais ou menos essa ordem. Totmés I, que foi de 1539 a 1514, né? Que ordenou a matança dos meninos, lembram? A matança dos meninos, onde, de fato, Moisés milagrosamente é salvo. Depois temos a filha de Faraó, que adotou Moisés, Hatshepsut, né, nomes difíceis, né, um pouco trava-língua, 1505 a 1482. Segundo a própria arqueologia, ela foi uma princesa muito poderosa, irmãos. Totmés III, o grande opressor, Moisés foge para Midian, possivelmente seria esse daqui, o faraó dos dias que ele vai para Midian, e Amenófis II, o faraó do Êxodo, 1450 a 1426 a.C.
Deixa eu fazer um comentário aqui, meus irmãos. Nós veremos muitos vídeos falando sobre descobertas arqueológicas aqui no Mar Vermelho, tá? Tomem cuidado com esses vídeos de internet, tá bom? Aliás, tomem cuidado com tudo que vocês virem na internet, tá bom? Quando nós estamos estudando, de fato, nós precisamos entrar em sites de confiança, sites confiáveis, como, por exemplo, o Google Acadêmico, como universidades. Porque videozinhos no YouTube, esses dias eu vi uma thumb, né? E o maior achado da história. Acharam, né, Faraó, acharam as carruagens, os cavalos lá no meio do mar. E aí você começa a ver o vídeo, irmãos, é só para viralizar, não tem fundamentação histórica, é um monte de informação misturada. Você vê que é uma montagem ou uma criação praticamente de IA. Ou seja, isso, tome cuidado, viu? Não vai fazer um estudo baseado nisso, tá bom, meus irmãos? Em sites, por isso que a gente tem que procurar sempre sites que tenham fundamentação, tá bom? E até mesmo que sejam canais de, por exemplo, de TV paga, tudo bem, eles ali eles têm o objetivo deles, que é vender, né? Os seus filmes, os seus documentários. Então, sejam críticos, tá bom? Então, aqui só recapitulando um pouco, né, o Egito. Aqui era Gosen, onde o povo de Deus ficou. Aqui é o delta do Nilo, né? Pode ver que é um delta, literalmente, né? A gente sabe que o delta é assim, mas não deixa de ser um delta, né? Para quem olha do mar Mediterrâneo. Aqui é o rio Nilo, né? E aqui, como conhecemos e aprendemos na história de geografia, ou na matéria de geografia, o Alto Egito e o Baixo Egito, né? E aqui o Mar Vermelho, tá bom? Então, só para a gente ter a vida de Moisés, leia para nós agora, Tomé, por gentileza, né? O príncipe, de 0 a 40 anos. Contexto: corte de Faraó, aprendizado, formação militar, política e intelectual, educação religiosa no lar de Joquebede. O pastor, dos 40 a 80 anos. Contexto: exílio em Midian. Evento: casamento com Zípora e a sarça ardente. Aprendizado: humildade, paciência e conhecimento do deserto. O libertador, dos 80 aos 120 anos. Contexto: Egito e deserto. Papéis: profeta, ensino, sacerdote, intercessão e rei, governo. Na realidade, aqui, o notebook LN, ele colocou como rei, porque o livro do Ellison fala que ele foi o líder, o líder de Israel, aquele líder que realmente conduziu, e aí ele traduziu como rei. Então, reconsiderem aqui, tá bom? Então, nenhuma novidade, né, meus irmãos? Essa é uma história, uma síntese de Moisés, né? E aqui agora um pouco da divisão do livro, né? E agora eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre essa questão, a divisão do livro. Então, pode ler para nós, Moisés, Tomé, por gentileza. Anatomia do Êxodo. A saída. Capítulo de 1 a 18. Local: do Egito ao Sinai. Local: do Egito ao Sinai. Foco: o poder de Deus. Ação: submissão de Faraó e libertação. A lei, capítulo 19 a 24. Local: Monte Sinai. Local: Monte Sinai. Foco: os princípios de Deus. Ação: constituição moral da teocracia. O tabernáculo, capítulo de 25 a 40. Local: acampamento. Local: acampamento. Foco: a presença de Deus. Ação: a habitação de Deus no meio do povo. Joia. Então, aqui é uma breve divisão. Vocês estão com o livro-texto de vocês aí em mãos, certo? Abram no livro de vocês, que é na página Êxodo, página 259, irmãos. Vocês vão ver que há uma divisão também um pouco diferente de cada material, né? Página 259.
Podem ver que o livro que nós estamos estudando, que é o livro-texto do Acker Jr., ele tem Gênesis, ele tem muito assunto no livro de Gênesis, né? Eu, particularmente, achei bem interessante esse material. Ele trabalha bastante essa ideia, né? Do livro Gênesis parte 1 e parte 2, né? Gênesis seria da página 207 a 230, e depois da 230 a 258 seria a continuação, ou seja, muitas informações, né? Então, aqui no nosso livro, nesse material que eu estou abordando com vocês, assim, a gente vê pelo menos essas 3 divisões. É óbvio, irmãos, como eu já expliquei para vocês, né? O livro de Êxodo, ele pode ser dividido de várias formas, tá? O esboço de Êxodo é um esboço bem peculiar, dependendo do teólogo. Pode ver, na página 259, nós vemos aqui que o título que o nosso irmão Acker Jr. coloca é outro. Ó. A primeira parte, o treinamento do homem de Deus para a tarefa de Deus. Perceba que aqui, no livro do Stanley, já é uma divisão um pouco diferente. A divisão dele, na página 32, é outra, né? Pode ver que ele foca ênfase no poder de Deus, a saída. E aí ele coloca do capítulo 1 ao capítulo 18. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o material aqui do Stanley, essa parte, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá bom? Então, olha só, olha que interessante aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque vale a pena. Quem tiver o livro do Stanley, é na página de número 32, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Olha que legal. O Stanley, ele trabalha esse material que a gente está vendo agora. Só um segundinho. Ele trabalha com essa divisão. Eu particularmente, deixo vocês aqui mais à vontade sobre essa questão da divisão, tá, irmãos? Porque a divisão de um livro vai depender muito da visão do autor, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês o próprio material do Stanley. Olha só. Aqui. Olha como ele trabalha. Deixa eu aumentar a letra para vocês, ó. Tema central: redenção e organização de Israel como povo da aliança. Já o nosso irmão Acker Jr., ele também tem a sua abordagem sobre o tema central, mas ele já divide de outra forma. Primeiro, o Stanley vai falar que é a saída, é a ênfase no poder, que realmente tem fundamento ou não, irmãos? O que vocês acham? Tem fundamento do capítulo 1 ao capítulo 18, o poder de Deus ou não? É muito linda essa ideia, não é? Eu acho interessante essa ideia. Hã? Tem as pragas, tem o maná. Não é? Tem É muito interessante essa questão. Então, cada livro, irmãos, cada livro vai ter uma abordagem, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, no nosso livro-texto, eu gosto também, é por isso que eu falo para vocês que não tem o que é certo ou o que é errado, tá? Porque muitas vezes a gente olha de uma forma, outro autor enxerga outra coisa. Olha só, no livro que é o nosso livro-texto, como que está aí? Tá, o treinamento do homem de Deus para a tarefa de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 4. O que vocês acham dessa classificação? Hã? É verdade. Treinamento, tá treinando mesmo a pessoa. Então, percebam que o olhar de uma pessoa diz muito, né? Diz muito. Eu, particularmente, eu gosto demais dessa divisão. Que essa divisão, você olha uma outra área que você, muitas vezes, até não conhece. Então, eu particularmente, gosto muito desse olhar mais, eu diria, mais
como que eu posso dizer? Mas repleto de uma observação mais peculiar. O nosso livro que nós estamos estudando, meu irmão, antigamente era essa versão, tá? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês só essa parte do Êxodo, só para vocês terem uma noção de como ele está, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o material, só para vocês continuarem... opa, deixa eu vir aqui, só um segundinho. Só um segundo. Deixa eu voltar aqui com vocês para o material que nós estávamos trabalhando. Aqui. Então, eu particularmente deixo aqui para os irmãos, só para a gente fechar esse bloco agora, porque já está dando a hora. Olha só, as divisões de um livro não necessariamente estão erradas, tá, meus irmãos? Não necessariamente estão erradas. Cada autor vai ter uma maneira de enxergar aquilo. Então, eu particularmente gosto muito dessas divisões. E o que eu faço, geralmente, quando eu estou fazendo uma lição de casa? Se de repente eu estou dando estudo, etc. Então, eu pego essas obras, porque de repente o meu estudo está dentro mais de uma ótica como essa, por exemplo, o treinamento do homem de Deus para a tarefa de Deus. Se eu estou falando sobre eleição, se eu estou falando sobre chamado, se eu estou falando sobre vocação, a divisão do Archer Júnior vai ser uma resposta melhor para mim. Agora, olha só que interessante. Se eu estou falando sobre poder, a divisão do Ellison vai ser mais contundente, concorda? Se eu estou falando mais sobre a grandeza e o poder de Deus, essa ênfase aqui do Ellison vai ser um pouco mais significativa na hora do meu estudo, da minha apresentação. Então, aí talvez você diga, mas pastor, isso não gera confusão? Claro que não, meus irmãos. Não gera. Por quê? Porque são maneiras diferentes de observarmos a mesma coisa, tá bom? Tudo bem? Pode ver que aqui, voltando para a separação do Stanley. Ó, a ênfase dos princípios de Deus, do capítulo 19 ao 24, e depois vem o tabernáculo, a ênfase da presença de Deus, e aí ele fecha. Olha que legal. Então, ele trabalha no poder de Deus, nos princípios de Deus e na presença de Deus. Legal essa divisão ou não? Eu acho uma delícia essa divisão. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, eu gosto muito também das outras, né, divisões. Então, só para a gente fechar aqui, e para eu mostrar agora, ó, então aqui pode ver mais uma vez, ó, a saída é o poder de Deus, a lei, né, aqui, como a gente mencionou há pouco, seria a ênfase na presença de Deus, e depois, ou melhor, a ênfase nos princípios de Deus, e depois, por último, a ênfase na presença de Deus, o tabernáculo. Então é muito legal, né? E agora aqui, para eu encerrar, para eu poder passar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui o outro material que eu quero mostrar, só para vocês terem uma noção, aqui a parte do Êxodo, página 135, só para vocês verem a divisão dele. Olha que legal, deixa eu mostrar aqui para vocês, 135. E eu gosto muito dessas variações, porque tudo isso enriquece o nosso estudo, tá, meus irmãos? 135 aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, Êxodo. Olha que legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu aumentar a letra. Olha só que legal. Ó, treinamento do homem de Deus. Tudo a ver, não é? Então, do capítulo 1 ao 4:31. A graça triunfante, olha que legal, meus irmãos. Olha a maneira que ele aborda. A graça triunfante, o povo de Deus liberto da escravidão. Do capítulo 5 ao capítulo 18. Tem a ver a graça triunfante ou não? Percebam, olha que legal. O Ellison fala que é o poder de Deus. Mas aqui o Archer Júnior já trabalha com dois olhares mais profundos. Ele vai falar sobre o treinamento do eleito. E agora vai falar sobre a graça que triunfa sobre o povo eleito. Muda tudo ou não muda? Dá uma visão mais abrangente? Percebam, irmãos, como aprender com esses mestres nos enriquecem. É ou não é? Não é uma delícia? Um fala o poder de Deus,
né? Aí ele fala sobre a filiação da Israel, livramento de Israel e a jornada de Israel até o Sinai. É o poder, mas o outro já vem para um cunho mais pessoalidade, intimidade, né? Tá bom? Então, só para eu mostrar aqui a divisão do Archer Júnior, né? E aí depois ele vem aqui como o selo da santidade, do capítulo 19 ao capítulo 31, e depois o fracasso da carne e o arrependimento pelo pecado, do 32, 1 ao 33, 23. Aí vem outro, a provisão divina pelo pecado, perdão contínuo através do sacrifício, 34 ao 40. Perceba aqui como ele trabalha o livro, né? Fracasso da carne, o arrependimento e a provisão. Perceba que a postura dele é diferente, o selo da santidade. Então, essa é uma divisão muito boa do livro que nós estamos estudando. Assim também será muito parecido aqui, meus irmãos, o panorama do Rio e do Alton, tá? Que aí vocês pesquisem mais depois, né, nas obras, como vocês já têm acompanhado, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Então, vamos dar uma pausa agora aqui, para a gente ir para o nosso intervalo, para a gente voltar aqui para os slides, né? Mas está dando para compreender? Alguma dúvida? Está tranquilo? Alguma pergunta até agora? Não. Não? Tá. Então a gente já volta já para a gente dar continuação aqui. Então a gente parou aqui nessa parte. Tá bom? Beleza? Então vamos para o nosso intervalo? Irmã Miriam, irmã Marcos, Tomé, Beatriz, sem dúvida? Partiu. Posso dar a prova já para vocês? Calma lá. Um monte de dúvida, mas só Calma. tá enrolado aí, mas depois eu desenrolo. Diga, menina, você está com um monte de dúvida? Vai devagarzinho, vai uma por vez. Qual é a dúvida? Depois eu tenho que organizar, treinar o meu cérebro aqui, tá igual ele falou aí de treinamento do homem de Deus. Eu tenho que treinar os meus neurônios Neurônios. para entender, porque é muita informação para uma cabeça pequena. Oh, quer dizer, a minha cabeça é grande. Mas anota todas as perguntas, tá? Meus irmãos, olha, agora que a gente começou Gênesis, Êxodo, vamos ir com o livro-texto, tá? Ou o livro que você estiver lendo, que é um desses que eu passei para vocês, tá bom? Porque aí qualquer dúvida a gente para a aula aqui e esclarece, aproveitando que nossa aula, ela é a híbrida, né? Ou ela é a aula síncrona, né? Ela é em tempo real, gravada, mas é para isso mesmo, por isso que ela é mais longa a nossa aula. Meu intuito é esclarecer vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo. Miriam, vai tomando nota de tudo e depois manda aqui no grupo, né? Tá bom? Tá Então, bom. beleza. Então, vou parar aqui a nossa gravação, voltamos em alguns minutos, tá bom?